No dia 25 de outubro último, eu participei de uma festa bonita no Museu da Casa Brasileira. Lá estavam o Ricardo Viveiros e o ex-governador Laudo Natel, recebendo, eu diria, milhares de pessoas que lá compareceram para participar da noite de autógrafos do livro Laudo Natel, um bandeirante, escrito pelo Ricardo Viveiros. Ricardo, vamos começar você contando para o telespectador a vida do livro Laudo Natel. Olha, essa é minha sexta biografia. De um tempo para cá eu tenho me dedicado a escrever histórias de cidades, histórias de empresas, história de setores da economia brasileira e também biografias de personalidades e tal. E essa foi a mais complicada, porque o primeiro e duro passo foi convencer uma pessoa que não pretende ser simples, é simples na sua essência, desde a sua origem e durante seus 90 anos de vida bem vivida, a deixar fazer uma biografia. Porque quando os amigos me procuraram, os amigos dele, Laudo, para que eu ponderasse a possibilidade de fazer o livro, eu de cara concordei. E aí fomos ao Laudo para convencê-lo. Ele, elegante como sempre, tratou bem, muito bem a todos e disse: agora, a biografia, nem pensar. Quem sou eu para ter uma biografia? A minha história é a história mais comum do mundo, o que não é verdade, né? Aliás, o livro mostra isso. Então ele ficou me enrolando, a palavra é essa, uns 3 meses. E protelava, até um dia que eu fui lá no escritório dele, que é no mesmo lugar de sempre, na rua Nestor Pestana, há muitos anos, e disse a ele assim: olha, a sua biografia é um livro escrito por outra pessoa. Não se preocupe, deixa a outra pessoa contar a sua história, porque a sua história é um exemplo de vida e é um documento importante. Há várias coisas que o senhor sabe da história desse país, em especial da história de São Paulo, que precisam ir a público, ficar para a história e tal. O senhor não tem o direito de negar isso e tal. Então, fiz uma provocação, assim, com o espírito dele de cidadão, e ele concordou, mas com a seguinte frase: o livro não é meu, é seu, a responsabilidade é sua. E aí nós começamos um trabalho que durou 6 meses, de 2 vezes por semana, durante 1h30 mais ou menos, eu tomava o depoimento dele e entrevistamos cerca de 55 pessoas da vida pública, do esporte, da política, da economia. Pesquisamos arquivos do Estado, arquivos de jornais, de revistas. Foi um trabalhão, 1 ano e meio mais ou menos, e que resultou nessa história bonita. O Laudo, quando criança, ia a cavalo para a escola. Ele nasceu numa fazenda dentro da área do município de São Manuel e era uma pessoa muito simples. O pai era capataz da fazenda, não era o fazendeiro. E ele ia e voltava, eram 16 quilômetros, 8 para ir, para voltar todo dia à escola a cavalo. E sempre foi uma pessoa muito simples. O livro conta, inclusive, que o próprio pai não acreditava no futuro dele, porque ele, além de franzino fisicamente, era muito quietinho, muito suave, muito assim, não demonstrava ter, assim, aliás, o Delfim Neto fala muito bem, o Laudo não tem a fúria do poder, ele tem a fúria de servir. Né? E isso se comprova na história. Um homem simples, mas um homem inteligente, um homem culto, que soube superar todas as adversidades, e foram muitas, e que construiu o maior patrimônio esportivo privado do mundo, criou o marketing esportivo numa época que nem se falava disso, nem se usava esse termo, entregou o estádio do Morumbi chave na mão, quitado, depois foi ser governador, e o livro desmente o que muita gente diz, que ele, como governador, construiu o estádio. Teve a oportunidade de assumir o governo de São Paulo, fez uma administração independente, corajosa, eleito pelo voto livre, direto, secreto, porque naquele tempo se votava para vice-governador separado,
e aí, com a cassação do Adhemar, ele assume o governo do Estado e realiza um trabalho fantástico de saneamento, de organização, de planejamento, e depois é eleito já aí pelo colégio eleitoral e realiza um trabalho também interessante porque acreditou no jovem. Ele foi um governador que buscou na academia, no Mackenzie, na USP, na PUC, alunos brilhantes como o Delfim Neto, como o Roca, como a Esther de Figueiredo Ferraz, como o Miguel Colassuono e outros tantos, e trouxe para serem secretários de governo jovens, coisa que não se fazia naquela época, até hoje não se faz. E esse pessoal acabou se revelando. Do governo do Laudo saíram mais de 8 ministros depois para o futuro. E criou CETESB, SABESP, Imigrantes, até o Rodoanel, o projeto da época dele. Fez uma série de coisas. E depois volta para a iniciativa privada com toda a simplicidade do mundo para o mesmo emprego, porque ele trabalhou no Bradesco a vida toda e até hoje pertence ao Conselho de Administração. E a história do Bradesco tem um papel importante, porque ele foi braço direito do Amador Aguiar. O Amador o queria como filho, que não teve. E eles construíram um banco moderno, o primeiro grande banco comercial moderno, popular, que tirou o gerente lá de trás, trouxe à frente da loja, passou a pagar contas, inovou e etc. Então, ele tem essa história em 3 grandes vertentes. A história do banco, um banco moderno, um banco inovador, a história do São Paulo Futebol Clube, um time campeão, 3 vezes campeão do mundo, 3 vezes campeão das Américas, várias vezes campeão brasileiro, e também a história do governo, um governo ficha limpa, como se fala hoje em dia, de muita probidade e muito trabalho, né? Então, é, de fato, não só uma boa história, a dele, como um exemplo de vida para as futuras gerações.